Primeiro, vamos contextualizar, Gito. Nigéria e neopentecostalismo é uma simbiose, assim, sei lá, demoníaca, quase, assim, Cara, né? Nigéria é loucura, Pava. Dá para dividir o país no meio certinho. É como se você pegasse Goiânia para cima e para baixo, né, aqui no Brasil. Então é a buja, né? Você pega para cima é muçulmano e para baixo é cristão. E aí também dá para você dividir ao contrário, né? Fazer um risco no meio, porque são os povos. Lá tem mais de 500 línguas. 500 línguas. Sim. E os povos que brigaram a vida toda, porque a África foi repartida pelos europeus, não por eles, né? Então já virou uma catástrofe, né? Gente que brigava por muito, muito tempo ficou junta, gente que era irmão ficou separado, e o norte muçulmano, porque já é mais perto do Níger, do Saara, e o sul cristão, né? Com aquela influência de uma igreja inglesa e depois do neopentecostalismo que chega lá. E aí acontece que é o país mais populoso da África, as igrejas são gigantes, as igrejas são para mais de 10 mil pessoas. Uau! Isso foi a última vez que eu vi, Pava, não estou tão atualizado assim, mas em 2020, mais ou menos, dos 10 pastores mais ricos do mundo, 5 eram nigerianos. E o nosso representante, que é o Edir Macedo, não está no top 10. Então é muita grana que esses caras produzem lá. E uma das formas deles arrecadar grana, que são milhares, né? Uma delas é a bruxificação de crianças. Eles acusam crianças de roubar a saúde e a prosperidade das famílias. Por isso que está todo mundo doente, está todo mundo passando necessidade. Porque há um bruxo influenciado pelo diabo na sua casa e esse bruxo é o seu filho. Meu Deus. Porque o capeta prefere as crianças. E aí essas crianças elas precisam passar por um processo de desbruxificação que custa caro, custa mais de R$4.000 para desbruxificar um menino. E as famílias que não têm condições de pagar por isso também não têm condições de ficar com o menino porque são estigmatizados, né? A lógica que foi plantada ali é de que se você der comida para uma criança bruxa, você vira bruxo também. Se você dá teto para um bruxo, você é bruxo também. Então, a família, a mãezinha, tadinha, ela vai lá no supermercado comprar um macarrão, o cara não vai vender. Eu falo, mano, eu não quero virar bruxo, né? Eu não quero ser amaldiçoado, eu não quero que eu vender macarrão para você, que é para alimentar um bruxo, pegue em mim. Meu Deus. E aí ele não vende. Então, a família fica numa situação horrorosa. Então é comum que os filhos sejam abandonados para a sobrevivência dos outros irmãos, para que ninguém morra de fome. E isso tudo é feito em nome de Jesus nos nossos dias, agora está acontecendo, né? E essa loucura que existe lá da bruxificação é uma perversão teológica. Foi implantado lá, foi posto lá pela teologia da prosperidade, mas essas teologias da luta espiritual, que tudo é o capeta, né? Cai aqui um folheto, seja, Satanás derrubou, né? E com um país que tem uma grande dificuldade em ter suas crianças na escola, porque é o país em que tem o maior número de pessoas fora da escola, muita criança, e um país que hoje tem petróleo e muita miséria, né? Onde tem muita riqueza, tem muita miséria. E foi criado ou já existiam alguns lares para essas crianças? É isso? Você foi para lá para trabalhar num desses? Eu fui para lá para ajudar a organizar um orfanato para receber bem as crianças. Porque a agência que estava lá cuidando disso, desse fenômeno da bruxificação, era uma agência inglesa. Era um rapaz sociólogo que foi lá estudar o pessoal que vivia perto do Níger, aliás, de um rio chamado Níger, lá embaixo. E aí ele percebe que as crianças estão mutiladas, Pavo. Está todo mundo machucado. E ele fica, que coisa é essa? E quando ele pergunta, o pessoal fala, porque são bruxos. Mas que loucura é essa, né? E nisso ele vai pesquisar e ele dá de cara com esse fenômeno da bruxificação de crianças, que foi importado pelos teólogos europeus, né?
E aí ele volta para a Inglaterra para fazer barulho. Afinal de contas, a Inglaterra é colonizadora da Nigéria, né? E aí ele organiza uma ONG e, voltando para a Nigéria, ele começa a acolher essas crianças que estavam sendo postas para fora e elas são mutiladas, são mortas. Elas têm aquela marca do bruxo, sabe, da Idade Média? Fura um olho, corta um dedo, Meu Deus. coisas assim. E aí ele fundou esse orfanato. Tinha 300 crianças. 300. 300, mano. E elas todas ali mutiladas e o governo tentando lidar com essa situação que era aparentemente nova, porque até então era um problema cultural, segundo o governo, né? Isso que explodiu. E aí esse irmão, que é um irmão que eu brinco, um irmão ateu, né? Ele é ateu, mas ele é mais de Jesus do que a maioria dos caras que eu conheço, né? Porque, embora ele não crê em Jesus, ele amou como Jesus amaria, então ele é de Jesus, né? E ele, cara, ele começa a escrever, fazer denúncias disso fora da Nigéria. E aí o governo nigeriano proíbe a volta dele e fecha o orfanato e coloca essas 300 crianças no único lugar que no sul da Nigéria comportava todas elas, que é um presídio. Um presídio? Um presídio, mano. Prende toda a molecada. De presídio, inclusive, de pessoas adultas. Na verdade, era um presídio em construção. Tá. Aí eles aproveitam, não tinha para onde colocar, um problema novo, enche a molecada, enche o presídio de criança, né? E é bem essa época que os brasileiros são convidados para irem para lá, porque esse cara inglês, o Gary, ele começa a escrever carta para um monte de gente e fala, olha, nós estamos acolhendo crianças que são bruxificadas, é um fenômeno teológico que eu não entendo nada, eu sou ateu. Mas vocês aí no Brasil que convivem com essa maluquice, vocês podiam ajudar. E um desses e-mails chega no Caio, que convoca uma moçada interdenominacional e fala, vocês podiam ir para lá para ver o que é isso, né? E aí nessa o Marcelo Quintela, que é aqui de Santos, ele vai com uma equipe e volta em surto, né? Porque era pior do que eles imaginavam. Isso tudo sendo feito em nome de Jesus, né? Então eles se organizam para cuidar das crianças que não foram presas, né? Caramba, os livros do Caio Fábio no começo e agora o Caio... Cara, isso é muito louco. Louco. É o espírito. Não é louco, não. É. Só pode ser o espírito. E você sabe que uma vez eu sonhei com isso, cara? Sério mesmo. Meu sonho era muito louco. Eu estava numa igreja em Uberlândia e acabou o louvor, sabe aqueles últimos segundos da música? Eu nunca esqueço, cara. Aí, quando acaba a música, eu me vejo em cima do púlpito, assim, daquela plataforma, né? E aí eu tô com as mãos assim e tem alguém despejando água nas minhas mãos. E eu tentando segurar, não conseguia, né, cara? Porque vaza nos dedos, assim. E aí, quando eu olho para trás, era o Fábio, que é esse meu amigo, esse pastor que me mandou para as missões e tal. E ele botando água e eu não entendendo nada, porque sonho não é para entender nada, né? Pelo menos durante não, né? Depois você fica viajando. E aí, cara, eu não conseguia conter essa água. E quando eu olho para cima de novo, era o Caio. E o Caio botando água na minha mão, assim, eu com a mão. Aí eu falei para ele, eu não consigo segurar. E aí, quando eu olho, já não é mais nem Caio, nem Fábio, né? Que Caio e Fábio não era nenhum nem outro. Mas era uma voz que disse, mas não é para você segurar. Essa água é para você matar a sede de quem precisa, não é sua, por isso que está vazando. E eu lembro que, pronto, foi isso o sonho. Eu lembro que eu contei para eles, falei, Fábio e Caio, olha, eu sonhei com essa parada, que louco, né? E eles, legal, fazer o quê? Eu não entendi nada, né? Mas uma coisa que o Caio me falou foi super legal. Ele falou assim, olha, cara, não se prenda nas questões da... na verdade, ele falou mais ou menos assim, não comporte a água mesmo, não. Deixa vazar, deixa fluir, né, cara? E eu, beleza. Cara, isso passou anos. Aí, quando o pessoal me liga, porque eu tinha feito serviço social, e diz, precisamos de um assistente social... Falei, demorou, vamos para a Nigéria, mas como é que é isso aí? Por causa do Caio. Então, foi aí que conectou a coisa. Caramba. Muito louco.